Galera, o que aconteceu aqui? O episódio 5 de Summertime Rendering foi literalmente um grande plot twist, foi uma reviravolta atrás de reviravolta. Cara, tem tanta coisa acontecendo nesse episódio que ele é uma loucura. E a gente vai falar sobre isso agora no TV Resenha Anime. Então já vai deixando o seu like, porque mais loucura do que esse episódio é você não deixar o seu like. Então deixa aí pra ajudar o canal e bora falar desse episódio que foi incrível. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e vamos lá falar desse episódio que foi literalmente uma loucura, muita coisa acontecendo, o melhor episódio de Summertime Render até agora, e cara, teve muita coisa mesmo. A gente teve ali a revelação do olho, né, do Shinpei ali, do protagonista, mostrando que de fato aquele olho tem o poder de controlar o tempo, só que ao mesmo tempo a gente tem um limite nesse tempo. A gente vai discutir mais sobre isso já, mas assim, a gente também teve ali a revelação de que aquela mulher, na verdade, ela era escritora daquele livro que falava sobre a maldição de sombras e tudo mais, uma história parecida, né? Uma lenda urbana. Então ela era a escritora ali no qual o protagonista admirava, o que foi um grande plot twist, uma grande reviravolta ali. E ela aparentemente estava ali para salvar ele, né? Então isso é mais confuso ainda. Por que ela tava ali pra salvar ele, né? Eles estavam sabendo já do ataque dessas sombras, o que tá rolando. Tem também um cientista ali que apareceu brevemente falando que a ilha foi engolida. Então tem muita gente sabendo dessa lenda, sabendo do que tá acontecendo, e a gente aqui totalmente perdido. Mas pra começar, a gente tem ali no início desse episódio essa mulher aparecendo pra salvar o protagonista. E aí, cara, a gente tem uma carnificina nesse episódio. Literalmente uma carnificina, o que me surpreendeu bastante. Eu achei que as sombras não iam matar todo mundo naquele festival, que eles iam matar uma ou outra pessoa e só, né? Achei que talvez aconteceria alguma coisa ali com os amigos do protagonista, mas não, cara. Todo mundo se lascou na ilha, né? Matou geral, as sombras saíram engolindo todo mundo. Apareceu o boss lá, apareceu o pai, né, dessas sombras. E também tivemos a revelação da mãe, que é essa garotinha aí, né, no qual é bem misterioso a aparição dela. Ela tem um olho vermelho e aparentemente esse olho do protagonista era o olho dela, o poder de controlar o tempo. Mano, fica imaginando assim, primeira coisa, como que essa garota tava selada? Alguém selou ela? Então já teve uma batalha antes, já teve uma grande guerra dessas sombras contra a humanidade, alguém conseguiu selar essas sombras, mas de alguma maneira elas escaparam. É muita teoria, muita coisa louca acontecendo, então eu tô muito curioso pra saber, né, de fato. Então assim, eu fico pensando, cara, como é que eles conseguiram vencer essa sombra antes, sabe? Se realmente existiu esse grande poder lá atrás. Porque se esse olho é originalmente dela, ela já teve então esse poder de controlar o tempo e também tem o poder ali das sombras. Você imagina a apelação disso. Então como é que essa mulher foi vencida, cara? É um negócio absurdo. Então a gente tem ali o poder do protagonista sendo revelado, né? Literalmente o olho dele é o poder de voltar no tempo. Só que, beleza, tudo bem que a Ushio é a irmã ali da Mio, elas têm um olho azul. Mas cara, é muito louco, porque o olho é muito parecido com o da Ushio. E a Ushio também é uma carta especial nesse jogo, porque basicamente de todas as pessoas que foram engolidas, tudo que aconteceu, a Ushio consegue se comunicar com o protagonista quando ele sai ali do corpo, né? Ele tá ali no modo astral. Então eu fico pensando, será que a Ushio, ela acabou pegando esse olho e então ela acabou passando esse poder pro protagonista, ela escolheu passar pra ele, ela acabou morrendo de propósito, foi um plano dela, o que tá acontecendo? É muita coisa que tá na minha cabeça, que tá explodindo de teorias, e eu fico pensando, cara, eu acho que tem alguma coisa a ver com a Ushio ter planejado alguma coisa pro protagonista salvar a parada ali, porque não é possível, né? Ela tá ali conseguindo se comunicar com ele, mas como isso? Ela também tem um poder especial, lembrando que a escritora, ela também tem um poder especial, porque no momento que ela tá atirando ali no boss, e o boss, né, o pai ali, atira de volta nela, ela consegue perceber as balas chegando e ela consegue desviar. Ao mesmo tempo, quando a Mio, né, a Mio Sombra, vai atacar ela,
ela consegue desviar e a Mio fala, você tem olhos atrás, né, nas costas, então mostrando que sim, ela tem ali o poder talvez de prever segundos, né, à frente do tempo. Então a gente vê que tem ali alguns poderes oculares. Tem aquele olho vermelho também da mãe, que a gente não sabe muito bem para que serve, se é um poder relacionado às sombras, se é algum outro tipo de poder. A gente tem ali o protagonista com esse poder, né, que ele tem de voltar no tempo. No final do episódio também é uma loucura, porque a gente tem a Ushio aparecendo ali no mar. E isso casa muito bem com o episódio passado, quando ela já tava ali no mar brincando ali, nadando e tudo mais, e totalmente perdida também. Só que aí agora a gente tem a origem disso. Então ela já tava desde manhã daquele dia ali no mar, né? A sombra da Ushio. E eu fico pensando se a própria Ushio controlou essa sombra de alguma maneira, ou se a Ushio mesmo está dentro dessa sombra, então ela fica dividindo a mente ali com essa sombra. É muito doideira. E a Ushio, ela foi muito importante, a Ushio falsa, né, no caso, porque ela acredita que ela é a Ushio, e mesmo a sombra ali, né, o pai falando que ela não é a Ushio, que ela é uma sombra e tudo mais, ela não tá nem aí. Ela quer ajudar ali o protagonista, ela quer ajudar a Mio, e ela grita ainda, você tem que salvar a Mio, que é a mesma frase que a própria Ushio, né, no mundo astral ali, fala pro Shinpei, você tem que salvar a Mio. Então eu fico pensando até se a Mio é alguma chave pra alguma coisa, né, e mais louco ainda, a gente vê toda aquela carnificina lá acontecendo, vários e vários corpos, uma cena realmente terrível. As mortes nesse episódio foram muito pesadas. A amiga ali do protagonista tomando, mano, uma foiçada no meio da cabeça. O garoto lá tomando uma machadada. Cara, um negócio insano, realmente muito violento. A gente teve várias coisas desse tipo. E aí a gente tem no finalzinho a Mio desaparecendo, né? Eles conseguem sugar a Mio. Mas o que eu achei mais inteligente nesse episódio, o que me surpreendeu bastante, é que o poder ali do protagonista é sim o poder basicamente do Subaru, né? Que é de você controlar o tempo, voltar no tempo a partir de um save, né? Um save point. Então assim, ele morre, mas ele volta em um determinado momento, igual o Subaru. Porque o Subaru também acontece isso, né? Ele morre ali e vai avançando. E o próprio Subaru, né, em ReZero, quando acontece aquele lance ali com a Ren, que todo mundo que assistiu o anime vai saber, no qual ele, né, não consegue salvar ela de uma certa coisa que acontece, é porque passou o save point. Então ele não consegue mais retornar antes daquilo. É o que acontece aqui em Summertime Render. Mas só que aqui é uma maneira diferente. Porque aqui o vilão sabe o que tá acontecendo, sabe do poder dele, sabe que ele pode voltar no tempo. E o pai das sombras ali tá bem tranquilo, porque ele pensa, tem um limite esse poder. A própria Ushio fala ali pro protagonista, olha, tem um limite esse poder. E o limite no qual ela quis dizer não é o limite de quantas vezes ele pode usar, porque ele pode usar várias e várias vezes. O problema é quantas vezes ele pode usar até conseguir salvar todo mundo. Porque quanto mais ele avança, mais ele não consegue evitar que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, se ele morrer várias vezes e avançar muito no tempo, e alguém já tiver morrido, ele não consegue voltar antes disso. Então se essa pessoa morreu, morreu. Já era, não tem como salvar. Então, o que o vilão pensa ali é basicamente o seguinte, não interessa quantas vezes ele morra. Ele vai voltar no tempo e vai continuar avançando, porque eles sabem como funciona o poder, né? Já que esse poder é originalmente ali da mãe. Então beleza, pode ficar voltando no tempo 300 mil vezes, cara. Só que não vai adiantar nada. Porque toda vez que você voltar no tempo, a gente vai fazer uma carnificina aqui. E cada vez a gente vai te matar, você vai voltar. E até chegar um ponto que você vai voltar no save point exatamente aqui. Onde já existe uma carnificina, onde todo mundo já morreu e você não vai poder fazer nada. Então é basicamente isso que o vilão ali tá pensando. Então eu achei isso muito interessante. Porque ele sabe exatamente como funciona o poder e já tem ali, né, todo um planejamento de como acabar com esse poder. Só que ele também corre riscos, porque nesse processo o protagonista também pode bolar um plano e conseguir vencer essas sombras. Só que eles acreditam que o poder deles ali é bem maior e eles vão conseguir fazer com que o protagonista volte muitas e muitas vezes. E o grande problema é o seguinte, se o protagonista chegar no ponto ali
que uma das sombras copie ele, e isso se tornar o save point, quando ele retornar nesse save point, basicamente a sombra já tá sabendo de tudo. Então esse é um grande risco também para o protagonista. Então tem muita coisa incrível acontecendo. Eu gostei demais desse lance dele ter esse limite, né? Cada vez que ele morre, ele vai ter que avançar um pouquinho, até chegar um determinado momento em que não haverá mais o que ser feito e ele vai acabar simplesmente perdendo essa batalha, né? Mas agora ele tem a ajuda da Ushio, ele sabe que a Ushio, mesmo sendo uma sombra, está ali do lado dele, que vai ajudar ele nessa batalha. A gente tem também ali a escritora, que já mostrou como se vence uma sombra, que é só você atirar na sombra. É lá que tá o ponto fraco deles, e você consegue matar essas sombras atirando na própria sombra, e não no corpo físico. Porque aquele corpo físico, como ela falou, é um amontoado de carne e não vai acontecer nada com a sombra. Ela vai realmente, simplesmente criar outro corpo ali. Então, para matar uma sombra, você precisa atirar na sombra. Então achei incrível esse episódio, foi simplesmente maravilhoso. Eu também fiquei ali com muita dúvida em relação àquele cientista que aparece brevemente nesse episódio, citando ali a ilha. Tinha uma pessoa, né, uma sombra no caso, numa cadeira de rodas. Então o que está acontecendo? Esse é um projeto científico, pessoas de outros países estão sabendo disso. Essa ilha está sendo utilizada como um protótipo para alguma coisa, uma experiência. Então eu tô muito curioso para saber o que tá rolando. Minha cabeça tá explodindo com esse anime e eu tô amando tudo isso, cara. Esse lance de mistério, esse lance de teorias me deixa realmente muito empolgado. Lembrando, né, pra quem leu aí o material original, pelo amor de Deus, não deixa nada aqui no comentário, hein, galera. Não deixa nada, por favor, porque realmente eu quero me surpreender assistindo a esse anime. Mas é isso, galera. Espero que eu não tenha esquecido nada, porque realmente aconteceu muita coisa nesse episódio. Foi literalmente uma loucura, mas espero realmente ter falado tudo que dava pra falar desse episódio. Mas e você? Tá gostando desse anime? Tá curtindo? Não tá assistindo ainda? Porque se você não estiver assistindo, vai assistir, pelo amor de Deus, esse anime, porque é sensacional, é incrível. Principalmente pra quem gosta de mistérios, anime mais gore e tal. Realmente é um anime sensacional. Então deixa aí nos comentários o que você tá achando desse anime. E é claro, deixa seu like aqui pra fortalecer o canal. Mas é isso, galera. Valeu, até a próxima. Fui!